Bom dia, boa tarde, boa noite, professora Tiziane. Independentemente do horário que a senhora esteja assistindo essa apresentação, desejo um ótimo dia. Me chamo Anderson e hoje estamos aqui reunidos para apresentar o seminário que a senhora passou para a gente fazer. O grupo é formado por mim, pelo Eric e pelo Luiz Fernando. E o tema escolhido pela gente é economia, e o recorte que fizemos é impactos populacionais na economia e na previdência. Pode passar fazendo favor? Cenário brasileiro. Atualmente, a população brasileira apresenta uma perspectiva crescente, onde a população de 2021 apresenta cerca de 213 milhões de habitantes. A estimativa para o ano de 2050 é de 238,3 milhões. Pode passar, por favor. O crescimento populacional é calculado a partir da fórmula: taxa de crescimento populacional igual taxa de natalidade mais taxa de imigração menos taxa de mortalidade, onde a relação do crescimento com as taxas de natalidade e imigração é diretamente proporcional, já com a taxa de mortalidade é inversamente proporcional. Observando a fórmula, o crescimento populacional pode ocorrer de diversas formas, mas as principais é o crescimento por meio da elevação na taxa de natalidade e a diminuição na taxa de mortalidade. No cenário brasileiro, o crescimento está ocorrendo pela estabilização da taxa de mortalidade, causando uma transição demográfica, de modo que a taxa de natalidade não está conseguindo renovar o ciclo de habitantes no país, fazendo a população economicamente ativa diminuir. Por isso, a situação faz o crescimento ter relação direta com a previdência social, onde a preocupação do governo é sobre o envelhecimento da população, fazendo-o pensar em novas reformas para poder suprir a nova demanda de aposentadorias e lidar com o fato de que haverá menos pessoas economicamente ativas para manter os aposentados. Essa minha última fala está diretamente relacionada ao gráfico apresentado aqui no slide. Como podemos observar, os jovens, conforme os anos vão passando, estão diminuindo. E, em contrapartida, os idosos estão aumentando, fazendo a população economicamente ativa, aqui em vermelho, diminuir. E isso afeta diretamente o governo e a economia, fazendo o governo criar novas reformas para poder suprir essa demanda de aposentadorias. Pode passar, por favor. Perspectiva futura. A transição demográfica dá-se pela variação entre a taxa de natalidade e mortalidade. A principal variável é a natalidade, que faz a população rejuvenescer e aumentar a PEA, população economicamente ativa. A preocupação do governo com a previdência social ocorre por conta das variáveis da transição demográfica estarem estabilizando-se a cada dia. A taxa de natalidade em 1960 era de 6,06 filhos por mulher. Já no ano 2010, a taxa caiu para 1,8 filhos, de acordo com o Banco Mundial de Dados. A taxa de mortalidade geral no ano de 1960 era de 14,14 mortes a cada 1.000 habitantes. Já em 2010, essa taxa caiu para 6,03 mortes, segundo o IBGE. Esses dados apresentados por mim estão diretamente relacionados às pirâmides etárias que estão contidas no slide. Podemos observar que, conforme a diminuição na natalidade, a pirâmide começa a deformar-se, apresentando um número elevado de idosos. Isso se dá principalmente pelos avanços da medicina, que está aumentando a perspectiva de vida da população, causando diversos impactos na economia. Eric? Bom dia, boa tarde, boa noite, professora, a depender do horário que a senhora esteja assistindo essa apresentação. O Brasil ele é um país que apresenta um crescimento demográfico de 1,2% ao ano. É um crescimento demográfico bom comparado a outros países, e ele pode ser natural, que seria a razão entre a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade da população do país, que seria o quê? A taxa de pessoas que nascem menos a taxa de pessoas que morrem dentro da nossa nação. E também temos o crescimento migratório, que nada mais é do que a razão entre os imigrantes que saem do nosso país com os imigrantes que entram no nosso país em busca de novas oportunidades. Na modernidade, a partir ali da virada do milênio, nos anos 2000, a saúde começa a se desenvolver
como foi debatido pelo Anderson. E isso ocasiona um aumento da expectativa de vida da população. Isso gera, como pode ser visto, pode passar o gráfico, pode passar a slide, Luiz? Como pode ser visto pelo gráfico, uma diminuição das taxas brutas de mortalidade a partir desse milênio. Nos anos 2000 até os anos de 2015, houve uma diminuição de quase 1%. E hoje, estima-se que 6% seria a taxa de mortalidade no nosso país, em 2015, tirando os efeitos do Covid, claro. E não apenas isso, mas o desenvolvimento da saúde também trouxe, pode passar o slide, mas as diminuições nas taxas brutas de natalidade. O que isso significa, essas diminuições? Que a saúde está se desenvolvendo, a saúde pública, a saúde privada, as pessoas estão se conscientizando dos métodos contraceptivos, o uso de DIUs, de camisinha, e outros métodos que previnem o nascimento de um filho. Essa realidade, no entanto, ela nem sempre foi assim. Em 1950, 70 anos atrás, a população estimada brasileira era de 50 milhões, com bastante jovem, criança. E a taxa de mortalidade era de 25%. Ou seja, as pessoas morriam mais jovens do que morrem hoje em dia. E essa realidade é diferente do nosso século. Hoje, o século XXI pode ser denominado o século do envelhecimento demográfico. E existem projeções que, para 2045, estima-se que a população brasileira será de 230 milhões, com idade média de 51 anos. Ou seja, a partir disso, pode passar o gráfico, observa-se que as razões de dependências aumentam muito no Brasil a partir dessa data. E, como é observado ali no gráfico, a partir de 2038 a 2042, ocorre o fenômeno de inversões desses valores de dependência. Ou seja, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, elas irão se encontrar. Isso vai gerar o quê? O crescimento natural negativo. Mais pessoas irão morrer do que nascer no nosso país. Pode passar o gráfico. Outro fator que impacta na economia do nosso país é o crescimento migratório. Estima-se que de 2011 a 2019, na década passada, mais de 1 milhão de imigrantes entraram no Brasil. 1 milhão e 100, salvo me engano. E desses imigrantes existe os de longo termo, que são aqueles que se fixam no país e constroem moradia, constroem família, renda, que se classificam como 660 mil imigrantes de longo termo, advindos da América do Sul, do Caribe, países como Venezuela, Haiti, Paraguai, que são países que também sofrem de crises econômicas e esses imigrantes buscam o Brasil novas oportunidades. Como pode ser visto no gráfico, na tabela, esses imigrantes no ano de 2019, a maioria é advindo da Venezuela, países como o Haiti, que são países que acabam que, por seu modo de governo, seu modo de economia, se fragilizam e a população busca oportunidade em outros países, por ser também países próximos. Esses imigrantes, eles compartilham, juntamente com o povo brasileiro, da necessidade de se pensar na previdência futura, pois de onde eles gerarão suas rendas quando eles forem independentes? Esse é um assunto delicado e muito discutido e pautado na economia do nosso país. É isso. Olá, professora. Me chamo Luiz Fernando. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que a senhora vai estar vendo essa gravação. Eu vou estar falando aí sobre algumas informações adicionais. A população ela é uma questão de extrema importância na economia do país, porque ele afeta diversos setores. A gente tem a teoria neomalthusiana, que ela define que a humanidade ela possui uma tendência à pobreza e à fome, pelo aumento da população. Só que essa teoria não levou em conta os avanços tecnológicos e os benefícios que eles trazem, como o aumento da oferta e da renda, além de uma melhora no aproveitamento dos recursos. Tem benefícios e malefícios em razão do aumento da faixa etária, né, da transição etária, e também do aumento da população. Um benefício poderia ser uma melhoria no sistema educacional. Com a diminuição de jovens presentes na sociedade, se tem uma maior facilidade no governo melhorar o sistema educacional. Só que essa melhora, ela tem que acontecer de uma maneira que aumente a qualidade e a taxa de escolarização, para poder
trazer para o mercado de trabalho pessoas cada vez melhores e mais, com uma formação um pouco mais excelente para suprir essa falta de mão de obra. Só que também ela trazem problemas, como o problema relativo ao crescimento da expectativa de vida. Ela afeta muito a questão da previdência, porque as pessoas vivendo mais, o governo ele vai ter que alterar a idade mínima, né, aumentando essa idade mínima para a pessoa poder se aposentar, aumentando ali o período que a pessoa vai estar trabalhando. Como também ela pode proporcionar um grande aumento de pessoas em centros urbanos. Esse aumento muitas vezes faz com que ocorram migrações dentro do país para lugares onde não haviam cidades, né, criando pequenas cidadezinhas, pequenos distritos ali. Só que esses distritos, essas cidades, municípios, eles acabam sendo muito ruins, porque eles acabam não tendo uma arrecadação de impostos muito grande ou suficiente para até mesmo conseguirem se manterem, por mais que seus gastos sejam pequenos, a arrecadação também vai ser pequena. Daí eles vão ter que depender da esfera federal para poder pegar os impostos que poderiam ir para outros lugares para poder melhorar outras cidades grandes. Como os cientistas, né, em algumas pesquisas, elas definem que o Brasil está vivendo um período de bônus demográfico, que é o atual período, ou seja, que é um grande número de pessoas economicamente ativas, que permite uma melhora na qualidade de vida. Só que a crise de 2014, agravada pela Covid-19, não possibilitou o governo de aproveitar esse bônus, o que acaba sendo ruim, porque o melhor período para se ter uma qualidade de vida maior, ou seja, um alto IDH, é quando a população majoritária está ativa e não tem uma grande dependência, e não tem uma grande população dependente. A queda da fecundidade pode ocorrer por diversos fatores, dentre alguns deles pode estar relacionado ao custo-benefício de se ter filhos atualmente, né? Porque antigamente ter filhos representava muito uma questão de renda, ou seja, quanto mais filhos, melhor vai ser na mão de obra e na zona rural. Só que com a migração para as zonas urbanas, e com os avanços tecnológicos, isso mudou o pensamento. Hoje ter filhos representa mais um custo. E também a questão de estereótipos, que antigamente a mulher, ela não tinha muita participação na sociedade, então era ela casar, ter filhos, e é isso, ajudar em casa. Hoje não, hoje a mulher está tendo uma participação maior em áreas importantes como a saúde, educação, na segurança, dentre outras diversas áreas. Então está mudando muito o papel da mulher na sociedade. Isso contribui na queda da fecundidade. Em relação ao processo de tecnologia, ele está muito ligado ao avanço tecnológico, a qual tem uma relação inversa entre o crescimento do bem-estar, que seria a renda, e a mortalidade, e uma relação direta entre bem-estar e natalidade. Existiram dois períodos de transição etária, a qual o primeiro período, que seria a transição clássica, ela está relacionado à queda da fecundidade com uma preocupação com a criança e com o tamanho da família. Uma família muito grande, muitas vezes pode ser representar uma mão de obra, mas também pode ser preocupante, muita boca para alimentar pode não ser muito bom. Já agora, na segunda transição, que seria a atual, ela está muito ligada com uma questão da vida adulta, ou seja, uma questão de autorrealização e individualismo, porque você pode assumir riscos com mais facilidade, pode se mudar para outros lugares, fazer coisas que antes você não conseguiria fazer se você tivesse alguém para sustentar, alguém para se preocupar, além de você mesmo. Peço perdão. Existe também a TDR, né, que é a Total Dependency Ratio, que é a taxa, uma taxa de medida de estrutura etária da população. Ela é dada pela quantidade de número de pessoas dependentes ou que não trabalham, dividido pela população que está entre 15 a 64 anos, que seria ali mais ou menos a população que está ativa na economia, trabalhando, gerando renda para o governo, através dos impostos, né? Claro. Ela é melhor sobre a avaliação de quão está a concentração de pessoas ativas do que a renda per capita, porque ela combina os elementos estáticos e dinâmicos da superpopulação e do crescimento econômico. Então, diante disso, como que o crescimento populacional, sendo importante, como resolver os problemas de países que reduziram suas taxas de mortalidade, mas não de natalidade? Em uma conferência mundial ocorrida em Bucareste no ano de 1974, apresenta o seguinte tema: o desenvolvimento é o melhor contraceptivo. Ou seja,
com o avanço tecnológico, ele propiciou muito bem-estar. Então, se antes as pessoas elas tinham que trabalhar mais, tinham um desconforto maior, hoje em dia as pessoas estão muito mais acomodadas. Então, às vezes ter filho pode não ser muito bom, porque pode gerar um desconforto ali, a pessoa vai ter que dedicar tempo, vai ter que aguentar choradeira, essas coisas, então ela vai estar abrindo mão do bem-estar dela, que a tecnologia propiciou. Só que também, e também, como citado pelo Eric, até o avanço tecnológico ele trouxe métodos contraceptivos mais eficientes. Só que dentre esses métodos, um dos mais acaba sendo um dos mais eficientes é uma educação, ou seja, buscar educar os casais para eles pensarem no número ideal de confortos associados sobre a quantidade de filhos que querem ter em razão da sua renda. Por mais que as pessoas tenham uma renda alta ou não, elas têm que, quer dizer, a renda ela influencia bastante, né? Mas elas têm que pensar bastante se elas, qual o nível de conforto que elas querem ter. Se elas querem ter um alto nível de conforto, é melhor não ter filhos. Se elas querem abrir mão um pouco ali, às vezes um ou dois acaba sendo o suficiente, mas agora vocês têm que pensar, vale a pena ter 4, 5 6 filhos? Tem que pensar bastante nisso. Então, e acaba sendo mais eficiente do que você, por exemplo, matar, do que você obrigar ali as pessoas a pagarem alguma taxa, alguma coisa assim, por passar o número máximo exigido de filhos por casais. Então, é importante concluir, né, que o crescimento populacional ele se trata mais de uma questão da estrutura etária, sua relação com os diversos grupos de idade da população sobre os padrões de consumo e de produção. Eles variam de acordo com o ciclo de vida, né? Ou seja, pessoas mais jovens, elas consomem pouco e também, mas em contrapartida, elas geram pouca renda. Só que pessoas adultas, elas geram mais renda, né? E ele mantém um nível de consumo equilibrado. Só que pessoas idosas, elas não geram renda e só consomem. Então é importante você manter ali um número de pessoas ativas maiores do que o número de pessoas dependentes. Além de que uma mudança na estrutura etária pode causar grandes efeitos sobre o desempenho econômico nacional. Por exemplo, o número elevado de filhos por mulheres em países pobres pode impedir o desenvolvimento e a redução da pobreza, e consequentemente ali a luta pela desigualdade social. Só que também, nos países ricos, ou os países de primeiro mundo, isso pode ser uma falta de mão de obra e muito consumo, ou seja, pouca oferta e mais um maior consumo, em razão de ter menos pessoas na sociedade. Essas são as nossas referências. O nosso grupo ele é composto pelo Eric Bon Giovanni e pelo Anderson Silva Leão. E por mim, né, Luiz Fernando.